Monstro das Bolachas é o meu personagem preferido da infância. E isto vai andar à volta dele, vou ver. É o personagem principal deste filme. Ora bem, gestão de memória com aplicações em C++. Isto é meio palestra, meio workshop. Vocês já vão ver porque a parte dos workshops só surge no fim. Primeiro do núcleo de ciência de computação. E ora bem, antes de começarmos, estas coisas eu assumo que já conhecem, não é? Ou seja, isto não é um workshop sobre ensinar C++. Não vamos aprender como é que se programa em C++. Assumo que já sabem programar C++, assumo que já programaram de alguma linguagem imperativa orientada a objetos, no caso do C++, e o workshop é sobre gestão de memória em concreto. Ok? Pronto. Antes de começarmos, vamos definir duas classes. Assumo que sabem definir classes, que sabem trabalhar com extensões e importadores, pelo menos estas coisas, que quem C++ já está bem. Vamos só definir duas classes que vamos precisar mais à frente, que vão ser usadas ao longo dos exemplos. Temos uma classe Character, que serve para definir personagens, que define dois atributos, um nome e uma cor, e implementa um construtor que recebe dois atributos e que inicializa com os atributos que recebeu. Okay? Não é preciso mais do que isto. E uma classe que não faz nada, limita-se a existir, está lá para os exemplos, mais nada. Ora bem, vamos lá falar de gestão de memória. Temos aqui uma função muito curta, um exemplo muito pequeno, que usa apontadores, que usa memória dinâmica, aloca dois recursos e faz alguma coisa com eles. Okay? Vamos ver, passo a passo, o que é que esta função está a fazer. Nós começamos por alocar um recurso de uma personagem, um character, com o nome Cookie Monster e de cor azul. Okay? Ou seja, eu aqui com o operador new, a usar o construtor da classe Character, aloco um recurso, é uma coisa que está a gastar a memória a partir de agora. Isto é o recurso que eu estou a usar e guardo um apontador para ele. Okay? Logo a seguir, aloco um recurso de igual maneira para uma cookie, ok? Mais uma vez com o operador new e guardo um apontador para ele, e estes dois recursos estão a consumir memória e chamo uma função que dá a bolacha ao monstro das bolachas para ele comer. De seguida, a função termina a execução. E agora pergunto-vos eu, qual é o problema desta função? O que é que está aqui mal? Não libertaste a memória? Não libertei a memória. Tenho um leak de memória. Ora, o que é que acontece? É que, por cada vez que eu chamo esta função, eu tenho dois recursos, este e a bolacha, okay, que estão a consumir memória, a função termina, e eu perco estes dois apontadores, e aqueles recursos agora estão alguns perdidos em memória. Eu não tenho acesso, eu não consigo fazer nada com eles, e não consigo libertar esses recursos. Então, é o chamado vazamento de memória, memory leak. Okay? Perdi aqueles recursos. É memória que, enquanto o meu programa não terminar, é memória que não pode ser recuperada. Agora, a parte grave disto é que isto vai acontecer cada vez que esta função for chamada. E de cada vez que esta função for chamada, nós vamos ter novo vazamento de dois recursos. Okay? E, enfim, a certa altura, a memória vai encher de tal forma que o programa começa a dar problemas, pode inclusivamente terminar abruptamente por falta de memória, e etc, etc, etc. Ok, pronto. Felizmente, isto é um problema muito simples de corrigir. Okay, ora bem, eu aloco dois recursos, faço o que tenho a fazer e liberto esses recursos. Ok? Ou seja, eu quando faço delete de monster e delete de cookie, eu estou a apagar, a libertar os recursos que aloquei previamente com o operador new. Ok? Pronto. Então vocês concordam que isto está... que assim já funcionaria direito o programa? Supostamente sim, mas tu vais dizer que não. Se calhar o delete não é o operador para libertar a memória. É? Não, em termos de sim está correto. É? Em termos de ser mais, Acho que como é que ele sabe como é que se liberta um character, por exemplo? Sabe. Sabe porque tanto o operador new como o delete, eles fazem duas coisas. Okay? Eles olham para o tamanho do operando, okay?
E, por exemplo, o new reserva memória suficiente para ele. E depois chama ao construtor, que nós definimos há bocado. Ok? E chama ao construtor em cima desse bloco, está inicializado. O delete olha também para o tipo do apontador, ele chama ao destrutor primeiro e depois liberta a memória o bloco de memória com aquele tamanho. Estás a entender? Não há aqui nenhum erro nesse aspecto. Não tem que ter o app inicial antes do monster e do book. Não há nenhum erro de sintaxe, não há nenhum erro de tipo, não há nenhum erro a esse nível. Vamos ver? Vamos olhar para a definição da função giveCookie. É que há aqui uma coisa importante para nós vermos, que é, normalmente nós programamos assim. Nós chamamos uma função sem ter presente os detalhes da implementação. Isto é verdade. Para quem programa aqui, de certeza que sabe isto. Que é, quantas vezes vocês chamam uma função, mas não estão a pensar se aquilo atira uma exceção, se aquilo vai para onde é que vai, o que é que faz, quem é que chama e não sei o quê. Quantas vezes isto acontece, não é? Então, o que nós temos aqui é uma função que recebe um apontador para o monstro e para a cookie. Só que quando a cookie ainda não está pronta, isReady igual a false, é tirada uma exceção. Ou seja, o monstro das bolachas fica chateado, mete cookie monster exception, e é tirada uma exceção se a bolacha ainda não estiver pronta. Então o que é que acontece? Vamos ver passo a passo. Alocamos um recurso para o monstro das bolachas. Alocamos um recurso para a bolacha. Chamamos a função para dar a bolacha ao monstro das bolachas. Quando entrarmos nesta função, vamos ver se a bolacha está pronta ou não. E, lei de Murphy, se alguma coisa pode correr mal, eventualmente vai. Por isso nós vamos assumir que é tirada uma exceção. O que é que acontece quando é tirada uma exceção? O fluxo de execução da função é interrompido. A execução da função não continua. Volta para onde estava e agora estamos a fazer um stack unwind. Sabem o que é isso? Que é cada vez que nós chamamos uma função, elas vão ser postas na pilha. Se há uma exceção, elas morrem todas por ali fora, ou até o programa terminar, ou até alguém lidar com a exceção. Estão a entender? Ou seja, nós chegamos aqui, foi atirada uma exceção, ainda estamos a fazer stack unwind, o fluxo de execução da função é interrompido, sai e o que é que acontece? Não apaga esse Leak. Ou seja, isto está bom, se o programa correr bem. Se alguma coisa correr mal, aqui para o meio, isto já não está bom. Porque o fluxo de execução da função foi interrompido e temos uma leak de memória, exatamente os mesmos dois recursos que tínhamos há bocado. Ok? Como é que sugerem resolvermos o problema? Antes de fazer o throw, fazer o do cookie. Mas eu ainda posso precisar dele. Fazer um catch E função giveCookie. fazer um catch, óbvio, claro. E aliás, para lhe responder a ele, é extremamente má prática se tu recebes aqui um apontador e está cá dentro. Está a ver? Porquê? Em primeiro lugar, quem te diz que foi alocado com um new? Pode ser uma variável local que foi passada à função com o endereço. E está a fazer delete de uma coisa que não foi alocada com memória dinâmica. Estás a entender? E, ou seja, as boas práticas de gestão de memória, quem aloca os recursos é quem os liberta. Ok? Porque senão depois nós não sabemos de onde é que aquilo veio. Ora bem, o monstro das bolachas já está a ficar chateado porque não consegue comer o raio da bolacha. E se vocês sugerem, então, como eu disse, fazer um catch disto, vamos então envolver o código problemático no bloco try catch. E agora, está corrigido? Porque reparem, se alguma coisa aqui correr mal, nós apagamos os recursos e voltamos a tirar a exceção. Ora bem, catch de reticências quer dizer apanhar qualquer exceção. É isto que quer dizer. Nós tentamos, neste bloco, a ver se a coisa corre bem. Se a coisa correr mal, seja por que motivo for, seja qual for a exceção, ele vem para aqui, apaga os recursos e volta a tirar a exceção que foi apanhada. Ou seja, a exceção decorre normalmente, faz o stack unwind, como sempre fez, com a única diferença que pelo caminho apagámos os recursos que tínhamos apagado. Okay? Se tudo correr bem, o bloco catch é avançado e apagámos os recursos na mesma. E agora, está correto? Porquê que estás a dizer que não? Porque a minha apresentação. E está a Quem não melhor a apresentação? Está correto? Cala-te. Não sabem? Vamos ver passo a passo.
Alocámos um recurso para o mosto das bolachas. Alocámos um recurso para a bolacha. Mas algo correu mal. Porque os construtores das classes também podem atirar exceções. Pior do que isso. Por exemplo, se estiverem a programar um dispositivo móvel, que normalmente são bastante escassos em termos de memória, se vocês ficam sem memória e não é possível criar aquele recurso, fica assim, aquilo está meio criado, mas as coisas normalmente não são meio criadas, então o que acontece é que este recurso nunca chega a existir, é tirado uma exceção. E o que é que acontece? Leak. Ou seja, para o problema que vimos há bocado está bom, mas estávamos a esquecer que pode ser tirada uma exceção aqui. Como é que sugerem que corrigimos este problema? Antes de mais nada. Como é que sugerem que corrigimos este problema? Como é que te chamas tu? Eu? Sim. João. João, tu há bocado sugeriste bem. Como é que é agora? É outro. Sim. Pode ser outro try catch. Outros try catch. Isto tinha 3 linhas. E outro Ok. try catch, já lá. Hã? E outro try catch. Não, já vais ver porquê. Porque a questão é, se isto correr mal, se este correr mal, o próprio operador new faz a limpeza. Porque ainda está num processo de... Está a ver? A partir do momento em que isto corre bem, é que estamos lixados. Porque se houver alguma exceção, aquilo tem que ser libertado. Então, vamos supor que isto corre bem. Se correr mal, não há problema nenhum. Vimos para aqui. Olha, se isto correr mal, é apanhado por este try catch, vimos para aqui, apagamos o monstro. E voltámos a tirar a exceção. Está certo. Era o único recurso que tínhamos a um bocado. Se isto correr bem, vimos para aqui. Agora, se isto correr mal, é apanhado aqui, apagamos a cookie. Voltámos a tirar a exceção. Voltámos a tirar a exceção, é apanhado por este try. Apanhámos o monstro. Voltámos a tirar a exceção e a exceção procede. Se isto correr bem, nós vimos para aqui, apanhámos a cookie, passámos esses catches à frente, apagámos o monstro. Tipo, ninguém quer programar assim, não é? Eu acho que é exageradamente complexo, porque isto também quer ser, nós também fomos dando nós ao código, fomos resolvendo problemas que foram sendo detectados, não é? E o código acaba por ficar complexo, mas isto tinha 3 linhas, agora já não cabe no ecrã, que a chaveta está cá fora. Estão a ver? Quer dizer, há maneiras muito melhores. Nós vamos ver smart pointers, que é uma maneira muito mais eficiente em termos de rentabilidade para trabalhar com apontadores. Vamos ver como é que eles funcionam e implementação. Ora, mas antes de irmos a smart pointers, vamos ver o que é isto do conceito de array. Okay? Isto quer dizer resource acquisition is initialization. Em primeiro lugar, isto é um nome um bocado mal escolhido para aquilo que isto significa. Que é, basicamente, vamos olhar para o mesmo código que tínhamos, mas sem apontadores. Atenção que no programa que nós vimos ainda agora, o primeiro erro foi logo ser usado apontadores em memória dinâmica. Não precisava, não havia necessidade absolutamente nenhuma. Mas como isto é um workshop sobre gestão de memória, enfim, os apontadores funcionam a título de exemplo. Ora, o que é que acontece aqui? O array, aquela questão do resource acquisition e initialization, diz-nos que sempre que uma função termina a execução, todas as variáveis locais são libertadas. Ou seja, neste exemplo deste código, a limpeza é feita de forma automática porque estes 2 recursos são variáveis locais e não memória dinâmica. Isto é stack e não heap. Ok? O que é que sucede? Se houver aqui alguma exceção, isto é libertado automaticamente. Estão a entender? E aquilo ao ser libertado automaticamente, já não temos o problema que nós vimos agora. Este código está 100% correto. E não há leaks de forma alguma. Ok? Agora, é preciso ver que os apontadores também são variáveis locais. Certo? Agora, o apontador em si é uma variável local, está sujeita às regras do array. Quando a função morre, seja porque retornou normalmente, seja porque houve uma exceção, o apontador morre também, mas o valor apontado é que não. Porque o valor apontado não é um valor. Aquilo está na heap, e a heap é um espaço global. Pertence a todos os âmbitos de funções. Ok? Pronto. Então,
o que nós vamos fazer, a nossa solução para este problema é encapsular dentro de uma classe toda a lógica inerente a trabalhar com apontadores. Ou seja, como as classes, um objeto de uma classe está sujeito às regras de array, não é? Quando a função morre, o objeto também morre. O que nós vamos fazer é, quando esse objeto morre, ele liberta a memória que lhe está associada, que ele aponta. Estão a entender? Então, vamos criar uma classe chamada SimplePointer. Aqui alguém que nunca tenha trabalhado com templates, não saiba o que é. Ora bem, eu tenho uma classe SimplePointer que recebe um parâmetro T. Isto é para dizer que ela recebe um parâmetro, isto é para dizer qual é o parâmetro. Ok? E este parâmetro T é um tipo de dados que eu só vou especificar mais tarde. Ou seja, eu vou dizer que eu quero um SimplePointer de inteiros, ou um SimplePointer de floats. Ok? E eu aqui consigo fazer a classe de forma genérica, ou seja, digo que é um parâmetro T qualquer. E mais tarde, quando estiver a usar a classe, é que eu posso especificar que parâmetro é esse. Ora, e a seguir, declaro um apontador de T. Ou seja, se eu fizer um SimplePointer de int, eu vou ter um apontador de int. Se eu fizer um SimplePointer de float, eu vou ter um apontador de float. Estão a entender o conceito? Sim. Pronto. Até agora, esta classe é bastante simples. Eu tenho uma classe chamada SimplePointer com um apontador. Ok? A seguir defino um construtor de inicialização que recebe um valor e inicializa. Isto não faz absolutamente mais nada. E a seguir tenho um getter. Bem, isto é das classes mais banais que existem. Não é? É encapsulamento no seu estado puro. Ela tem uma variável, inicializa essa variável e tem um getter. Qualquer classe normalmente faz uma coisa deste género. Ok? Pronto. Aqui é onde acontece a magia toda. Isto é chamado de destrutor da classe, que tem o mesmo nome, SimplePointer, que a classe, só que antecedida de um til. Ok? E esta funçãozinha é chamada quando objetos desta classe são destruídos, quando eles morrem. Ora, então nós temos objetos que estão sujeitos àquelas regras de array que nós vimos. A função morre, o objeto morre. E o que é que acontece quando o objeto é destruído? Vai apagar o recurso que está associado. A memória binária. É exatamente isto que nós queríamos. Nós tínhamos um apontador a apontar para um recurso qualquer. Quando o apontador era destruído, o recurso era uma leak, não é? Aqui temos exatamente o oposto. Quando o apontador é destruído, o recurso também é. Então já não há leak. Então isto resolve o problema. Resolve? Supostamente. Supostamente. Qual é a diferença se eu puser sem parâmetros? Se O destrutor sem parâmetros? o destrutor sem parâmetros. Sim, sem nada. Só Sem o nada, destrutor, só aqui. declarado. Hã? Sem fazer Sem delete. sem delete. Sem um delete. Estás a dizer o quê? Isto ponto e vírgula? Não, absolutamente. Sem nada, sem delete. Tinhas exatamente o mesmo que tinhas antes. A variável morria, o apontador morria e o recurso era leak. Não estava a fazer nada. Isso seria é encapsulamento só, porque guarda o apontador e tens um getter. Mais nada. Ele não faz mais nada. Posso? Então supostamente, não é? Vamos olhar para o mesmo exemplo, mas adaptado à utilização. Ora bem, como eu tinha dito há bocado, eu tenho um SimplePointer, isto é o tal parâmetro. Okay? Agora tenho um SimplePointer de character. Monster, igual a new character, exatamente igual. Ou seja, em vez de ter character asterisco, tenho SimplePointer de character. SimplePointer de cookie, o resto é exatamente igual. Também tenho que adaptar aqui, quando recebo os argumentos. E preciso destes getters lá. Ou seja, isto em relação ao código inicial, não é uma diferença por aí além. Acho que está a correr bem a coisa, não é? Eu acho que se olharmos para isto, enfim, em relação àquela porcaria toda dos try-catches, que nós fomos adaptando o código, e em relação ao código original, até é bastante aceitável. É uma alteração bastante aceitável. Agora vamos ver o que é que acontece linha a linha. Alocámos um recurso para uma personagem. Monstro das bolachas cor azul. Guardámos um apontador para ele. Alocámos um recurso para uma bolacha.
guardámos um apontador para ele. Isto agora só por simplificação, porque senão ia ficar aqui muitas setas, todas cruzadas e não sei o quê, a baixa desaparece. Chamámos esta função. Só que o que é que acontece quando chamamos uma função? Nós temos dois parâmetros que lhes passamos. Em C++, a chamada de funções é feita por cópia. Os argumentos são feitos por cópia. Ou seja, estes dois parâmetros, este parâmetro aqui, este monster, vai ser uma cópia daquele. Então agora eu tenho dois apontadores a apontar para o mesmo recurso. Dois simple pointers a apontar para o mesmo recurso. E agora, a função vai continuar a sua execução normalmente, como sempre fez. Vamos assumir que até nem há problemas. Nós já vimos que quer haja, quer não haja, o resultado é o mesmo. Os recursos são limpos. A função termina a execução e o que é que acontece? O recurso é liberto. O apontador morre, o recurso é libertado e agora temos aqui um apontador a apontar para qualquer coisa que eu não sei bem o que é. Pode ser parecido com o Cookie Monster, mas não é o Cookie Monster. É algo que enfim, foi apagado e pode ser qualquer coisa. E temos, portanto, um apontador inválido. O que é, se calhar, até pior do que uma link. Porque isto cracha mais depressa do que uma link. Em princípio, não é? Bem, isto não está fácil. Então vamos ver o problema de outra perspectiva. Esquematicamente, o problema é que nós, quando temos um pointer, um simple pointer, a apontar para um recurso, não há mal nenhum. Se este fulano morrer, o recurso é libertado, está tudo bem. O problema é quando nós temos vários a apontar para o mesmo recurso. E a partir do momento em que um deles morre, o recurso é libertado e os outros ficam a apontar, sabe-se lá para onde. Ok? Pronto. Este é o problema que nós temos. Então, vamos ver uma alternativa. Que é, nós temos um apontador a apontar para um recurso que está associado a um contador. E este contador vai nos dar o número de apontadores que nós temos a apontar para lá. Ou seja, neste momento temos 1, temos 2, temos 3, temos 4. E o que é que acontece? Agora, quando cada um destes apontadores morre, o contador é decrementado. Eu não vou libertar aquele recurso já. Não vou libertar porquê? Porque ainda tenho 3 apontadores a apontar para lá. E tenho forma de saber isso. Ok? Então, à medida que cada um deles vai morrendo, o contador vai decrementando, até que morre o último, o contador chega a 0, e é esse que liberta o recurso. Estão a entender? Perfeito. Era precisamente isto que nós queríamos. Ok? Voltando ao exemplo anterior, com código, temos exatamente o mesmo que tínhamos há bocado, com um apontador tal e qual tínhamos há bocado, mas com um apontador para um contador. Ora, atenção que isto tem que ser um apontador. Então, reparem que o contador também é apontado. São os dois. É o recurso e o contador. Têm que ser partilhados pelos apontadores todos. Ok? Então, um apontador para o recurso e um apontador para o contador. Implementamos um construtor. Quando inicializamos o apontador como tínhamos feito antes e criamos um novo contador inicializado. Porque é o 1. Já tem. Quem? Então próprio. Sim. Já está ele próprio a apontar para lá. Ok? Vamos avançar aquela parte do getter e vamos para algo muito mais importante, que é aquela questão da cópia que nós falamos há bocado. C++ permite-nos implementar um construtor de cópia que se define assim, é o mesmo nome da classe, o mesmo nome da classe aqui, com uma referência e um const. Atenção, existe um motivo para ser assim, por acaso já se falou disto num workshop há coisa de 2 anos. Existe um motivo para ser assim, mas eu não vou entrar nos detalhes de construtor de cópia. Podem ver depois como é que se escreve o construtor de cópia. Como eu disse, eu estou a assumir que sabem C++. Por agora, assumam que quando aquela cópia que nós vimos há bocado acontece, esta função é chamada. Ora, e o que é que acontece aqui? Eu copio desta variável, que é a cópia, é o valor original, eu copio o pointer, copio o contador e incremento o contador. Então agora passa a ter 2, 3, N apontadores a apontar para o mesmo recurso. Isto já é um bocadinho de magia, mas a magia toda está aqui.
que é precisamente a operação inversa. Vamos usar na mesma o destrutor, atenção, tilde smart pointer, é destrutor, ok? Decrementamos o contador quando ele morre e quando ele chega a 0 apagamos o pointer e o counter. Porque vocês não se esqueçam disto. Isto também foi um recurso alocado. Há bocado só estávamos a apagar o pointer, agora temos que apagar também o counter. É um recurso novo que nós criamos. Está a entender? Ora bem, isto está perfeito. Não é? É exatamente aquilo que nós vimos, resolve o problema que nós vimos e os apontadores todos são limitados na altura certa e etc. Ou será que é? Ora bem, vamos ver primeiro um exemplo em que nós temos uma sequência de apontadores, todos eles com apontador, ou seja, tem um apontador para um recurso qualquer, que também ele vai ser um apontador que já tem um apontador a 1, que aponta para outro recurso semelhante, outro, e que finalmente aponta para o recurso que nós pretendemos. Ou seja, temos uma sequência de apontadores, apontador para apontador para apontador, para um recurso. Entendeu? E o que é que sucede? Vamos assumir que o primeiro morre. Certo? Ora, se o primeiro morre, então, para este recurso aqui, o contador é incrementado e vai a 0. Certo? Se aquele contador vai a 0, o que é que acontece? Então, é eliminado este também. E o que é que acontece? Este é eliminado. O outro também. O contador vai a 0, é eliminado também. O contador vai a 0, é eliminado também. O contador a 0, é tudo eliminado. E toda a estrutura desapareceu da memória. Ok? Isto é perfeito. Porque nós, eliminando um recurso qualquer, nós só tínhamos este apontador para aceder à estrutura toda, não é? E se nós perdemos este apontador, temos que perder tudo, porque não temos forma de aceder. Se tivéssemos aqui outro, mas se tivéssemos aqui outro, este apontador não ia estar assim. Não é? Por isso, funciona. Isto está a correr muito bem. A menos que aconteça algo deste género. É aqui que introduzimos referências circulares. Ou seja, quando nós temos uma estrutura em que cada referência faz à seguinte e a última faz à primeira. Estão a entender? E depois nós temos aqui um apontador, que é, por assim dizer, o nosso ponto de entrada para a estrutura. Ou seja, nós para aceder, para trabalharmos com essa estrutura toda, é através daqui. Consideramos este o primeiro e o último. Estão a entender? E de repente este morre. O que é que acontece? Não. Contador decrementa. Leak de tudo. Toda a estrutura fica perdida em memória. Não é? Porque todos eles têm um contador a 1. E nenhum deles é apagado. Como é que sugerem resolvermos isto? Referências fracas. Quem é que já ouviu falar? Ninguém. Pronto, uma referência fraca. Aliás, vocês já ouviram falar. Já falámos delas hoje. Não da maneira que vamos falar agora, mas já falámos delas hoje. Por exemplo, os apontadores tradicionais de C, são referências fracas. Porquê? Porque o facto daquele apontador estar a apontar para um objeto não chega para impedir o objeto de ser libertado. Isso é uma referência fraca. Uma referência fraca não chega para proteger o objeto, que é ao contrário dos apontadores que nós vimos. Que é, se ele está lá, se aquele gajo, enquanto aquele gajo estiver a apontar para lá e não morrer, aquilo não é libertado. Aquele recurso continua alocado em memória. Com uma referência fraca isso não acontece. Ora, a limpeza dos recursos ocorre nas mesmas condições, porque ou seja, é na ausência de referências fortes, ok? Só nesse caso é que o recurso é limitado. Só que em vez de termos referências fortes em toda a nossa estrutura, se nós usarmos referências fracas, reparem que as referências fracas não contam. Ok? Ou seja, o contador permanece a 0. Então o que é que acontece agora se apagarmos o recurso ali?
O computador vai a zero, apaga aquilo, apaga aquilo, apaga aquilo, apaga aquilo, apaga aquilo e toda a estrutura desaparece. Está a entender? Ora bem, se o outro era Smart Pointer, este vai ser o Weak Pointer e vamos fazer uma implementação precisamente de referências fracas. Temos na mesma o Pointer e o Counter. O contador é inicializado a zero, desta vez. Lembrem-se que referências fracas não contam. Ok? Exato. Em vez de ser como tínhamos há bocado para as referências fortes. O construtor de cópia faz exatamente o mesmo, mas não incrementa ao contador, porque não conta. E o destrutor faz exatamente o mesmo, mas não decrementa. Agora, quando este fulano morrer, por causa das tais regras do Ray, quando este fulano morrer, se o contador estiver a zero, ele apaga. Se não estiver a zero, alguém há de tratar do assunto. Está a entender? Ou seja, uma referência fraca basicamente não conta como para aquela contagem que nós vimos há bocado. E agora já suportamos estruturas lineares e já suportamos estruturas circulares. E temos todos os problemas resolvidos. Agora, há aqui uma coisa que falta, que é a interação entre estes dois. Certo? Ou seja, se eu tiver um apontador forte, uma referência fraca e uma referência forte, ambas a apontar para o mesmo objeto, em primeiro lugar, eu nem sei muito bem como é que elas estão a apontar para o mesmo objeto. Era preciso alguma coisa ali para as classes serem comunicadas umas com as outras. Porque senão, se elas não comunicarem, vamos supor que temos uma referência forte a apontar para o objeto e uma referência fraca. Se a referência fraca morre e eles não partilham o contador, o objeto é apagado e não devia. Porque alguns existe outro contador com o valor de 1. Está a entender? Ou seja, eles têm que partilhar o contador. Que é para a referência fraca. Que é para este counter tem que ser o mesmo da referência forte. Porque senão ele chega aqui, que é zero. Nunca decrementei, nunca incrementei, nunca fiz nada. Está a entender? É algo que vai ser zero. Pronto. Então, precisamos, e aqui é um exemplo que estamos a escrever na classe Weak Pointer, onde temos um construtor para o Weak Pointer, mas que recebe um Smart Pointer, de forma que elas comuniquem umas com as outras. Temos uma classe para Smart Pointer que faz exatamente o mesmo para Weak Pointers. Ora, nós vamos fazer isto semi-workshop, semi-palestra, por isso, se quiserem, podemos ver isto durante um bocado, mesmo outras questões no que toca a Smart Pointers. Vamos dar um exemplo, nós aqui fizemos com get, tínhamos aquele get para o pointer, não é assim que se costuma fazer, C++ permite um conceito chamado overload de operadores. Já ouviram falar disso? Que é basicamente eu dizer qualquer coisa mais qualquer coisa. O que é que significa esse mais? Eu posso mudar o comportamento desse mais, esse mais. Posso dizer, não, o mais significa isto. Ora, se eu posso fazer isso, eu também posso mudar, por exemplo, do asterisco que antecede um apontador. Estão a ver? Então, em vez de eu fazer get para ir buscar o apontador, eu faço logo o asterisco que já faz aquilo que era suposto. Estão a entender? Pronto. Por isso podemos continuar por cá mais um bocado, se quiserem, se não fica exercício para casa, não preferir. E finalmente o monstro das bolachas. Pode comer a sua bolachinha descansada. O problema está resolvido, já temos estruturas lineares, estruturas circulares, etc. Agora, não quer dizer que tenhamos resolvido tudo. Ainda falta o conflito na faixa de Gaza. E assim ainda não resolvemos. Há toda uma série de problemas relacionados com smart pointers que ficam por resolver. Por exemplo, suporte para vetores. Em C e C++ usa-se muito apontadores para trabalhar com vetores ou arrays. Sincronização quando os dados são partilhados, ou seja, quando estamos a trabalhar com multithreading e precisamos de partilhar estruturas. Apontadores exclusivos, podemos precisar de um apontador que simplesmente não aceita cópias. Isto é possível fazer, mete-se um construtor de cópia privado e não aceita cópias. Ok. Deep copy do género, a estrutura linear que nós vimos há bocado, em vez de ele copiar o apontador, pode copiar a estrutura toda. Exemplos desse género. Ou qualquer combinação das coisas que nós vimos. Vocês reparem,
para fazer tudo isto, agora tem que ser vocês a saber adaptar o conceito. Estão a entender? Porque quando estiverem a programar no mundo real, lá, esta implementação de smart pointers pode ou não ser suficiente para as vossas necessidades. Vocês têm que saber adaptar os conceitos às necessidades que vocês tiverem no momento. Ora, felizmente, também numa aplicação real, vocês dificilmente vão ter que implementar isto, porque já existem imensas aplicações na net para smart pointers. Se quiserem fazer isso como desafio, se quiserem fazer isso como prática, como treino, espetacular, até é um bom desafio. Eu já fiz umas quantas implementações de smart pointers com referências fracas e outras coisas. E é um desafio interessante até. Mas se for para um projeto vosso, não se metam nisso. Okay? Existem imensas aplicações, imensas frameworks que já implementam smart pointers. Pá, ir à net e usem uma delas. Por exemplo, a STL, que a partir da versão 2011 do C++ já vem com smart pointers, ok? E a STL tem imensas coisas para C++. O Boost, que é uma das frameworks mais conhecidas de C++, o Qt também, criada pela Nokia. Enfim, existem imensas, existem até implementações de fan-made, um fulano qualquer que decidiu fazer um post ou um tutorial, podem ver imensa coisa na net nesse aspecto. Agora, por causa também de ter havido a outra palestra antes, enfim, eu também decidi um bocado incidir um pouco mais no assunto de smart pointers e dividir este workshop em dois. Ou seja, em vez de fazer uma palestra mais longa, se calhar faço 2 workshops. Entenderam? Ou 2 palestras. Ainda vamos decidir isso. Pronto. Para uma segunda parte, eu gostava de falar da Locators, que é uma forma de gerir a memória dinâmica de forma dinâmica, ou seja, e configurável. Ou seja, se vocês tiverem uma classe qualquer e essa classe usa memória dinâmica, new, delete, etc., nós passamos de uma instância de uma classe qualquer, de uma locator, que faz a gestão dessa memória. Ora, o que é que acontece se eu de repente preciso de gerir a memória de uma forma diferente? Eu troco o allocator. Estão a entender? Pronto, um allocator é mais ou menos isso que faz. Amortização consiste basicamente em alocarmos grandes quantidades de informação em vez de alocarmos à medida que é necessário, ou seja, em vez de alocar uma vez, outra vez, eu aloco logo tudo e depois uso as várias partes. Pooling, que é um tipo de amortização, consiste em pedir logo imensos recursos e agrupá-los de forma a otimizar também a memória. E finalmente garbage collectors, que funciona, por exemplo, no Java. Também é possível implementar em C++, em que aí a gestão de memória pode ser 100% autónoma. Como, por exemplo, o C# já tem managed, nunca trabalhei com C#, mas é uns itens comerciais que eu acho que não sei muito bem como é que funciona ainda. Pronto, isto fica para uma segunda parte, para outro dia, e por hoje ficamos pelos apontadores de smart pointers, por isso, pergunta. E flores e quem quiser tirar coisas. Moedas. Então, ninguém quer perguntar nada? Se não, pode ser mais vantajoso usar essas técnicas que tu ensinaste, em vez de usar no ML Frameworks, que já se faz tudo. Não parece. Eu acho que tu implementaste smart pointers é por uma questão de desafio. É preciso ver, por exemplo, quando estão a implementar a STL, são equipas de profissionais altamente treinados a desenvolver aquilo. De certeza que tu não vais fazer melhor que eles. Nem nós todos juntos, estás a entender? E eu acho que se tu queres fiabilidade, velocidade, segurança e etc., usa alguma coisa implementada. Alguma coisa de nome, como aquelas frameworks, STL, Qt, Boost, todas elas são excelentes frameworks e se é para um projeto, principalmente profissional, mais vale aqueles do que uma implementação tua. Agora,
Se for um caso muito específico de um problema qualquer que tu tenhas, que nenhuma delas fornece, aí que remédio tens tu. Das duas, uma, ou adaptas a implementação deles, podes encapsular a implementação deles, por exemplo, ou tens de fazer na mesma maneira. Mais? Há um bocado aquele exercício, os construtores de cópia, e entre os smart pointers e os weak pointers iam ser basicamente iguais ao outro de cópia que tínhamos, não é? Qual era o construtor de cópia que tínhamos? Este? Sim. Este é do weak pointer. Sim, iam ser iguais aos construtores, cada um na sua classe. Exato. Sim. Depende daquilo que estás a copiar. Repara, se tu estás a copiar aqui, então incrementas o contador. Se estás a copiar aqui, não incrementas. Sim. Certo. Atenção, porque, por exemplo, também, aliás, isto é a ideia, é o conceito de smart pointers. Uma das implementações que eu já fiz tinha 2 contadores, um para o weak e um para o strong. Estás a entender? Porque, enfim, eu acho que a ideia está dada, não está perfeita, é uma simplificação bastante simplificada do problema, estás a entender? Mas ainda há outros desafios aqui a corresponder. Pronto, enfim, pronto, entendo, não é? Mais, Qual seria a vantagem de ter um contador para os weak pointers? para os weak pointers, Sim. tu tens isto. Morre este e morre este. Aquele weak vai ficar igual. Ele tem que saber que este recurso foi apagado. Na pior das hipóteses, ele tem que saber que o recurso foi apagado. Estás a entender? Mais? Querem que passe slides ou querem passar já depois talvez para a implementação? Vamos ver para trás. Referências circulares. Pronto, então estamos falados, não é? Podes.